Nessa aula a gente vai adicionar então um botão na nossa listagem de contas a pagar para quitar aquela conta, né? Um atalho para quitar a conta, para não precisar editar a conta e aí então adicionar ali a data de vencimento, né? Então praticamente vai ser o mesmo formulário, mas vai ser uma forma mais usabilidade para o nosso usuário final. Então bora lá. Eu vou adicionar aqui uma nova ação, tá? Eu vou colocar aqui um rótulo quitar. Vou pegar aqui um ícone de check. Pode ser o calendário, vamos ver se tem algum outro interessante. Pode ser o calendário com esse certinho dentro. E aqui eu vou definir então uma cor. Vou botar um roxo. Não, um verde. Fica de acordo com o nosso status. Isso aí. Na ação da página, tá? A gente vai criar uma ação nova no formulário de conta a pagar form, tá? Então eu vou vir aqui, ó, nova ação. Quero definir. Então aqui o controller conta pagar form. E o método vai ser o onQuitar, que vai ser um método que eu vou criar agora. Tá? Definir aqui, vou salvar. Vou vir aqui no buscar, conta pagar form. Vou abrir aqui ele. E vou fazer o seguinte, ó, tem várias formas de criar um método, né, dentro de uma página. Vamos utilizar essa aqui da interface, ó, propriedades, métodos. E aqui então a gente define onQuitar. Clicamos aqui para acessar o código-fonte do método. E aqui então a gente vai definir esse código-fonte. Tá? Então a primeira coisa que eu quero fazer, ó, eu quero carregar os meus os dados do meu formulário. Então eu vou chamar o método de edição. Ó, carrega para mim aí então, né? Vou poupar linhas de código, vou chamar um edit, que está aqui em cima, que já tem toda, né, uma lógica para trazer os dados do meu formulário. Então é o que eu quero fazer aqui. Na parte de baixo, eu vou querer fazer o seguinte, nesse caso aqui, eu quero bloquear alguns campos para o meu usuário. Eu não quero que ele possa editar, por exemplo, a pessoa, a categoria, o valor, a data de vencimento, a data de emissão e a parcela, tá? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, thisForm. Então a gente está pegando a variável que tem o nosso formulário e vou chamar o método getField. O getField vai me retornar o campo. Então aqui no caso eu quero o campo pessoa ID e eu vou dizer para pessoa ID, ó, você não é mais editável. Então, set editable passo falso. E eu vou fazer isso para vários campos, tá? Eu vou fazer para categoria, categoria ID. Vou fazer para o valor, data de vencimento e data de emissão, tá? E também para parcela, tá? Então, a gente fez para parcela. Agora, eu quero fazer outra coisa. Eu quero setar, né, no campo, eu quero preencher o campo de data de pagamento com a data atual, para o usuário não ter que preencher esse campo. Então, olha só, thisForm getField, igual em cima, né, data, pagamento, e vou chamar aqui o setValue para setar um valor, né, para preencher com valor. E eu passo aqui o date do PHP, né, dia, barra mês, barra ano, com a data atual, né. E por último, então, quero alterar, no caso, o título do meu formulário. A gente pode ver aqui, ó, que esse formulário está com cadastro de conta a pagar, o nome dele. E eu vou alterar isso aqui embaixo. E eu vou chamar então de quitar, quitar conta a pagar. Quitar. Vou salvar. E agora então vou vir aqui na minha listagem. Vou clicar em atualizar e agora a gente tem esse botão aqui de quitar conta. Então aqui a gente tem uma conta que está atrasada. Eu vou vir aqui no quitar. Ele me trouxe então o fornecedor, a categoria, forma de pagamento ainda posso alterar, data de pagamento 19/7 e eu posso colocar uma observação, teste e salvo, né? Então quitamos a conta, tá? Entretanto, o nosso botão de quitar aqui está aparecendo ainda. Então a gente pode fazer também um ajuste para não mostrar mais o botão para quitar uma conta, né, que já foi quitada. Então no caso, a gente vai vir aqui, ó, designer, opa, conta pagar list, vamos vir aqui nessa ação e aqui a gente tem uma condição de exibição. Então on exibir quitar conta. Vai vir aqui no código fonte e vamos definir uma regra simples. Se a se existir data de pagamento, eu retorno falso, né? Se não, eu retorno true. Tá?
Então, se tem data de pagamento, não exibe botão, né? Se não aumentou nessa condição, vai retornar true para mostrar. A gente pode salvar, clicamos aqui no atualizar e sumiu, no caso, o botão da conta quitada. Beleza? Caso você queira, pode aplicar a mesma regra por editar e excluir. Vai ficar a seu critério aí. Maravilha? Então, nessa aula a gente viu aí como quitar uma conta. Valeu!